Você já percebeu que em Naruto Shippuden, Orochimaru utiliza seus braços para realizar alguns jutsus, mesmo sem tê-los curado? Por que ele consegue fazer isso se seus braços foram selados em Naruto clássico? Eu sou o Skadushi. No vídeo de hoje vamos analisar a incoerência dos braços de Orochimaru ao longo de Naruto e tentar achar algumas explicações do porquê ele podia utilizá-los de certa forma. Então, sem mais delongas, bora começar! Até antes de assistir Naruto Shippuden pela primeira vez, mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, eu cheguei a ver o famoso vídeo no YouTube da luta de Orochimaru contra Naruto em sua versão do manto de 4 caudas. E cara, tenho certeza que muitos de vocês já viram esse vídeo também. Essa é uma das lutas que mais me marcaram em Naruto, mas eu sempre tive a dúvida do porquê Orochimaru conseguiu utilizar os braços em combate, dando um baita soco em Naruto e até mesmo para fazer jutsus, como o Rashomon triplo, e evitar o ataque do protagonista, sendo que na saga clássica, seus braços foram selados pelo terceiro Hokage. Quando fui de fato ver o anime, pensei que seria explicado como Orochimaru, dono da trilha sonora mais maneira e aterrorizante de todas, conseguia fazer tudo isso, mas na verdade, não temos uma explicação concreta do porquê ele podia utilizar os braços para algumas ações. Para mim, essa é uma incoerência bem séria na história. Afinal, Orochimaru era o maior vilão que vimos em Naruto clássico, e o fato de ele poder ou não utilizar jutsus é crucial para entendermos o nível de poder e perigo que o personagem traz ao longo da obra. Bom, mas vamos então recapitular as aparições de Orochimaru relacionadas a seus braços ao longo do mangá e ver se realmente existe uma incoerência nisso tudo. Orochimaru aparece inicialmente no arco da Floresta da Morte, mais especificamente no capítulo 45, em que ele se disfarça de ninja da grama e usa os exames Chunin para colocar a marca da maldição no Sasuke e fazer tudo o que você já sabe que aconteceu durante essa etapa da história. Como o foco aqui são os braços do vilão, vamos direto para as partes que realmente são relacionadas a isso durante a obra. Mas uma curiosidade é que Orochimaru adota esse estilo de roupa, que roubou do Ninja da Grama, como seu estilo oficial durante toda a história de Shippuden, o que é intrigante, se formos parar para pensar. Mas enfim, a partir do capítulo 117, temos o início da luta entre Orochimaru e Hiruzen, o terceiro Hokage. Essa luta também é uma das mais icônicas em Naruto clássico, já que vimos pela primeira vez uma luta nível Kage, com o primeiro e segundo Hokages sendo invocados por Orochimaru com o Edo Tensei. Mas o que nos interessa aqui é o final da luta, em que Hiruzen utiliza o jutsu de selamento do clã Uzumaki, Shiki Fujin, selo do Ceifeiro da Morte. O Shiki Fujin é um jutsu proibido, em que o usuário dá a sua própria vida para selar a alma do seu oponente pela eternidade no estômago de um Shinigami. Hiruzen utiliza o selamento nas almas do primeiro e segundo Hokage, porém quando vai selar Orochimaru já não tem mais força, por isso ele decide selar a alma dos braços do vilão. É importante trazer exatamente o que Hiruzen disse quando fez isso. Então suas palavras foram: "Eu levarei todos os seus jutsus comigo. Agora você não pode mais usar nenhum dos braços e não pode mais fazer sinais de mãos. Você não tem mais nenhum ninjutsu para usar." Após selar os braços de Orochimaru, o velho terceiro Hokage perde a vida e os braços do vilão ficam roxos e sem estabilidade. No capítulo 140, vemos uma conversa entre Kabuto e Orochimaru em que o vilão afirma que o plano de invadir Konoha e aplicar a marca da maldição em Sasuke o custou os próprios braços e todos os seus jutsus. Bom, agora vamos falar do arco de busca pela Tsunade, em que Naruto e Jiraiya saem da vila para encontrar a lendária Sennin e fazer com que ela se torne a quinta Hokage. No capítulo 153, vemos Orochimaru agonizando de dor nos braços e dizendo que parece que seus braços estão queimando. No capítulo 155, Kabuto e Orochimaru encontram Tsunade. Kabuto diz que ela é a única pessoa viva que poderia curar os braços do vilão. E 2 capítulos adiante, vemos uma cena em que Orochimaru é capaz de mexer seu braço. Então ele não perdeu o movimento deles completamente. No capítulo 165, vemos que para realizar uma invocação, Kabuto utiliza os selos presentes no braço de Orochimaru, mas é ele quem de fato realiza o jutsu. Ao longo do combate,
vemos que o vilão não utiliza seus braços para atacar seus oponentes, mas sim outras técnicas, que vamos combinar que são bem nojentas e fora do comum. Além disso, ele realmente não é capaz de realizar nenhum jutsu. No fim da luta, Orochimaru diz que mesmo que Tsunade não o ajude a recuperar seus braços, ele tem outras maneiras de fazer isso. Mais pra frente, no capítulo 198, durante o arco de resgate ao Sasuke, vemos uma cena que mostra Orochimaru com muito sangue em seus braços, que pareciam estar apodrecendo, ainda agonizando de dor. Kabuto diz que eles estão ficando sem tempo, que possuem diversos corpos disponíveis, mas o vilão diz que precisa ser o corpo de Sasuke. Kabuto diz que se a transferência não fosse feita, Orochimaru estaria perdendo tudo. Bom, todos sabem que Orochimaru podia trocar de corpo e que ele queria o corpo de Sasuke por conta do Sharingan. Aqui, pela conversa entre ele e Kabuto, parece que eles esperam que ao trocar de corpo, a situação dos braços melhore. Um capítulo adiante, vemos que Orochimaru realiza a transferência a outro corpo. E no final de Naruto Clássico, vemos que ele já está com uma aparência diferente. Bom, até aqui, vimos que realmente Orochimaru não podia utilizar jutsus que envolviam selos de mãos. Porém, tiveram poucos momentos em que ele pôde mexer os braços. Vimos que jutsus que não dependiam de selos de mãos, como a própria transferência de corpo e as modificações em seu corpo, podiam ser utilizados. Mas agora vamos entrar em Shippuden e ver como as coisas se desenvolvem. No capítulo 290, temos a primeira aparição de Orochimaru em Shippuden, em que vemos o combate entre o Sannin lendário e Naruto em sua versão do manto de 4 caudas. Já na primeira cena, vemos Orochimaru de braços cruzados, e o primeiro ataque dele é usar um jutsu em que as serpentes saem do seu braço, o que mostra que a mobilidade dos braços dele evoluíram grandemente desde a última vez que o vimos. O próximo jutsu que Orochimaru usa cria um tsunami de serpentes, e apesar de não fazer sinais de mão, ele precisa apoiar as mãos no chão para poder utilizar o jutsu, o que exige certa resistência e força nos braços. Depois ele usa novamente um jutsu em que transforma seu braço em uma serpente, e depois de mais alguns truques, acerta um belo soco em Naruto. Adiante, Naruto prepara um ataque como se fosse uma Bijudama, e Orochimaru invoca o Rashomon triplo para se proteger desse ataque. Com certeza essa luta é o momento em que gera mais confusão. Afinal, Orochimaru está usando os braços e mãos normalmente, inclusive fazendo jutsus que dependem delas, como aquele com a serpente saindo de seu braço. Ele pode até pegar e abrir a carta que Sai entrega para ele sem dificuldade alguma. Apesar disso, ele continua sem utilizar jutsus que exigem sinais de mão. Mas se seus braços foram selados, como vimos anteriormente, o correto não seria que ele não pudesse sequer movê-los? Aqui realmente parece que existe uma incoerência. No capítulo 305, o Sannin utiliza novamente seu jutsu das serpentes contra Sai e Naruto. E mais adiante, é ele quem impede Sasuke de atacar o time 7, segurando a mão de seu discípulo. Mais adiante, temos o momento em que Sasuke supostamente derrota Orochimaru. O vilão usa seus braços para se defender de um Chidori lançado pelo Uchiha, mas logo acaba derrotado. O próximo momento relevante está depois da luta entre Sasuke e Itachi contra Kabuto. Em sua conversa com Sasuke, Suigetsu diz que a única razão para Sasuke ter derrotado Orochimaru era o fato de que os braços do Sannin estavam inúteis por conta do selamento do Shikifujin. Mas isso é meio estranho, pois antes vimos que os braços de Orochimaru, na verdade, não estavam inúteis e ele podia usá-los livremente, a não ser para realizar sinais de mão. No capítulo 618, o grupo de Sasuke vai até um templo do clã Uzumaki e pegam a máscara do deus da morte para poder liberar as almas seladas pelo Shikifujin. Depois disso, vão ao templo dos Uchiha e Orochimaru utiliza a máscara para liberar a alma de seus braços que estavam seladas, bem como as almas do primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage. Ele diz que liberando a alma de seus braços, ele poderia realizar o Edo Tensei. Assim, Orochimaru realiza a invocação dos antigos Hokages e aproveita a chance para trocar o seu corpo com um dos corpos de Zetsu que estavam acoplados a Sasuke. Avaliando essa última parte, vemos que Orochimaru foi capaz de recuperar os braços para fazer jutsus e sinais de mãos,
apenas quando liberou a alma de seus braços que estavam selados com o Shiki Fujin. Mas ainda ficam algumas perguntas e vamos tentar resolvê-las. A primeira delas é a seguinte: se os braços estavam selados, como ele podia movê-los? Bom, aqui, apesar de o mangá e anime não explicarem em momento nenhum como Sannin podia mover os braços, uma possível explicação pode ser que, ao trocar de corpo, no fim de Naruto clássico, ele tenha recuperado o movimento dos braços por um período de tempo, justamente por conta de ser um corpo novo. Apesar disso, para mim isso não faz muito sentido. Afinal, se Hiruzen selou parte da alma de Orochimaru, que correspondia aos seus braços, independente do corpo que usasse, ele não deveria ser capaz de movê-los, a menos que a alma não esteja relacionada aos fatores físicos. E a próxima pergunta é a seguinte: como ele ainda fazia jutsus mesmo com os braços selados? Bom, aqui vemos que ele fazia jutsus apenas que não precisavam explicitamente dos sinais de mãos, como o Rashomon e a invocação de serpentes pelos seus braços. Mas para mim isso também não faz sentido. Para fazer um jutsu independente dos sinais de mãos, é preciso o uso de chakra. E quando Hiruzen sela os braços de Orochimaru, ele diz claramente que ele não poderia mais fazer ninjutsu, nem sinais de mãos, e que havia perdido todos os seus jutsus. Mesmo que Orochimaru não use sinais de mão, as técnicas que ele faz ainda são classificadas como ninjutsu e precisam de chakra e de movimentação dos braços para funcionar. Por isso, não acho que deveria ser possível. Uma possível explicação para tudo isso é que, ao trocar de corpo, Orochimaru recuperava sua condição dos braços, mas eles iam voltando a se deteriorar com o passar do tempo. Sobre os jutsus, pode ser que ele ficasse limitado ao poder do corpo roubado e pudesse apenas utilizar jutsus mais básicos, que não dependiam dos sinais de mão. Apesar de eu não achar o Rashomon triplo e a invocação do Mar de Serpentes jutsus de baixo nível, mas isso é tudo uma especulação. Bom, os braços de Orochimaru, querendo ou não, são sim mais uma incoerência em Naruto. Talvez para não nerfar totalmente o vilão, Kishimoto tenha permitido que ele utilizasse esses jutsus e tudo mais. Mas isso realmente deixou uma bagunça quando falamos do assunto, e é um dos temas em que é muito difícil chegar a uma conclusão exata. Por isso, se você tem alguma opinião ou teoria sobre isso, deixe nos comentários. Meu irmão, tu imagina aprender a desenhar com um mestre? Um Jedi? Tô te falando do treinamento, do método, da parada, chamado Direto à Ponta. Um treinamento pra você que não sabe desenhar nada e que vai te ajudar a despertar o teu talento interior de desenhar. Mas o bagulho diferente aqui é que as aulas são dinâmicas, divertidas e principalmente sem enrolação. A rapaziada vai te ensinar a desenhar sem te encher de 1000 técnicaszinhas e conceitos que tu não vai usar, pô. Não a princípio, pelo menos. O negócio é direto ao ponto. Irmão, os caras acenderam o alerta vermelho pra tu aprender de vez a desenhar. Clica no link pra tu conhecer logo essa bagaça. Mas pra saber mais, tu vai ter que clicar no link. Link é logo. Link na descrição.